Esse projeto é uma análise da cessação de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, entre os anos de 2000 a 2014 e tem por professor orientador o professor João Melo da Silva e por autores Amanda Rodrigues, Ana Feitosa, Pedro Dias e Rebeca Pergentino. A Previdência Social no Brasil é a responsável pelos pagamentos dos benefícios dos trabalhadores brasileiros contribuintes. Uma vez que uma pessoa requer um benefício, ele pode ser concedido ou não. Quando esse é concedido, ele passará por manutenções até o momento em que esse poderá ser cessado. E então chegamos ao objeto de estudo desse projeto, que são os benefícios cessados de 2000 até 2014. O projeto é fundamentado em dois problemas. O primeiro é identificar possíveis distorções nos dados disponibilizados pelo DataPrev. O segundo é propor uma solução para o atraso na comunicação de óbitos para a cessação por morte. Vamos às hipóteses. A primeira é que pressupõe-se que os estados mais populosos de cada região mantenham níveis mais elevados de benefícios cessados, ou seja, maior a população, maior será o nível de cessação naquele estado. A segunda é que as taxas de cessações por motivos pouco devem alterar suas proporções entre si, acompanhando assim o crescimento da população. A terceira e última é que quaisquer discrepâncias anômalas devem ser tomadas como acontecimentos isolados que podem e devem ser explicados. O projeto apresenta um objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral do projeto é estudar e encontrar distorções na base de dados históricos da Previdência através de uma análise de dados. Com relação aos objetivos específicos, temos que pretende-se levantar referências a respeito da cessação de benefícios, realizar uma análise com o intuito de produzir informações, apresentá-las em um estudo que compare os resultados em diferentes estados brasileiros, mostrar a evolução da cessação de benefícios ao longo dos anos, tendo como foco as 5 regiões brasileiras, assim como os estados que mais se destacam e, por fim, identificar e pormenizar os possíveis motivos de distorção. Para alcançar os objetivos é que traçamos uma metodologia baseada em 3 pilares. O primeiro deles foi a base de dados do DataPrev, fornecido pelo agente externo, seguido por uma mineração de dados realizada no Excel, onde foi possível construir gráficos, tabelas e então entrar no terceiro pilar, que foi onde começou a análise de dados. Dentro dessa análise de dados, quando era necessário, procurávamos por outras informações, por outras bases de dados, mas só se fosse necessário. Dentro da análise de dados, foram realizados 4 tipos diferentes de análises. A primeira análise, a análise 1, foi a relacionada à quantidade de benefícios cessados por região versus a população da unidade federativa, onde analisaram aquele estado que teria o maior número de benefícios cessados na região e compararam com a população daquela unidade federativa. A segunda análise foi com relação ao total de benefícios cessados ao longo dos anos, procurando aqueles benefícios, aqueles motivos que cessaram os benefícios, aqueles que tiveram pico durante os anos. A terceira análise foi uma análise do motivo morte. Foi uma análise específica do motivo de cessação por morte. E a quarta análise foi uma análise do Disque Denúncia, que foi proposto em 2004, e a relação dele com a contenção de fraudes. Durante as análises, algumas discrepâncias foram encontradas. Na análise 1, nenhuma discrepância foi observada. Os estados que tinham maior população na região eram aqueles que apresentavam maior número de benefícios cessados, como havia se suposto na hipótese. Na análise 2, percebeu-se que a cessação teve um pico nos anos de 2006 e 2007, e o motivo que sobressaiu nesses anos foi o motivo por volta ao trabalho. Na análise 3, observou-se que do total de óbitos no país, aproximadamente 50% geravam a cessação por morte. E o estado do Amapá, dentro dessa análise, era o que representava a menor porcentagem quando se fazia a análise dos estados. A análise 4 foi uma apresentação das consequências de implementação do Disque Denúncia em 2004. A próxima etapa do projeto era buscar motivos que tenham ocasionados nas discrepâncias encontradas. Nesse tópico, iremos apresentar somente 2.
A primeira é que um dos possíveis fatores que podem ter influenciado o pico encontrado na análise 2 é a reforma previdenciária de 2003 proposta pelo governo Lula. O segundo resultado é que o estado de Amapá, na análise 3, apresentou as menores porcentagens quando comparado o total de óbitos e o total de benefícios cedidos por morte. O grupo supôs que isso aconteceu por dois possíveis motivos: fraudes ou baixa taxa de contribuintes no estado. Ao final desse projeto, foi possível concluir e comprovar a hipótese de que os estados mais populosos de cada região, de fato, têm um número maior de benefícios cessados quando comparado aos outros estados. Observou-se também que o crescimento das cessações por motivos manteve um aumento regular ao longo dos anos, e que a discrepância da substituição do motivo limite médico por volta ao trabalho se deveu em grande parte por causa da reestruturação da Previdência acontecida nos anos de 2004 a 2006. Além disso, percebeu-se que uma porcentagem alta de brasileiros não gozam dos benefícios previdenciários e ainda foi proposto soluções para o problema de atraso na comunicação de óbito de beneficiados. Foi possível observar também o impacto da criação do Disque Denúncia nas taxas de cessações, garantindo uma melhor gestão dos benefícios concedidos e cessados, além de uma maior transparência em toda a Previdência Social, onde a população tem um maior poder e acesso às instâncias do INSS. O nosso trabalho chegou ao fim. Obrigada por ter assistido esse vídeo.